Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de abril de 2018. Páscoa. De acordo com as tradições judaicas, as festas referentes à Páscoa estão ligadas a dois fatores. O primeiro é a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito, aproximadamente 1280 anos antes de Cristo, e o segundo tem raiz no aspecto agrícola. Era a época em que se comemorava o fim do inverno e início da primavera, o primeiro mês da colheita da cevada. Êxodo capítulo 12, Deuteronômio capítulo 16. Cristianismo. No ano 235 d.C., por decreto do primeiro concílio de Niceia, Páscoa passou a ser também uma festa cristã em celebração à ressurreição do Cristo. Hoje, para os cristãos, o período pascal, com duração de 50 dias, tem início no domingo da Páscoa e estende-se até o dia do Pentecostes. Espiritismo. A doutrina espírita, embora respeitando todas as correntes religiosas com seus livros sagrados tais como o Talmud, o Corão, o Torá, o Bhagavad Gita, o I Ching e outros não menos respeitáveis, optou pelo Novo Testamento e os ensinos morais de Jesus Cristo. Por isso, vamos encontrar as lições ensinadas por Jesus nas obras da codificação e mais detalhadamente em O Evangelho segundo o Espiritismo. Outros eventos ligados à vida do Cristo, como seus milagres, sua família, nascimento e morte, receberam de Allan Kardec um estudo no capitão XV do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A questão da ressurreição teve uma atenção especial que inicia no item 54, prodígios por ocasião da morte de Jesus, e finaliza no item 66 com o seguinte comentário de Kardec: Jesus, portanto, teve como todos nós, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é comprovado pelos fenômenos materiais e os fenômenos psíquicos que assinalaram sua vida. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o corpo fluídico, que os espíritos denominam perispírito. 93. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Comentário de Kardec: como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. 94. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro. É necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Sim, uma forma o arbítrio do espírito, e é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulos 1, 4, 7 e 8, o codificador apresenta o resultado de suas observações e diálogos com os espíritos sobre esse corpo fluídico. Fica então evidenciado que o corpo fluídico sobrevive à morte do corpo carnal e serve de instrumento ao espírito para fazer-se visível e até mensurável através do fenômeno de ectoplasmia. Experiências posteriores realizadas por notáveis homens de ciência como William Crookes, Alexandre Aksakoff, Ernesto Bozano e Gustave Geley, entre outros, corroboraram as conclusões de Allan Kardec. Esses estudos, de certa forma, comprovaram a possibilidade da ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa.
O ressurgimento do Mestre, entretanto, não teria se realizado com o corpo físico que pereceu na cruz, mas, com o seu corpo incorruptível, o corpo fluídico, espiritual. Podemos constatar que Jesus apresentou um conjunto grandioso de ensinamentos através de seus exemplos, mas, talvez um dos fatos mais significativos foi sua demonstração da imortalidade do ser. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece sobre o aparecimento de Jesus após a sua morte. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte, com detalhes circunstanciados que não permitem se duvide da sua realidade. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito e não apresentam nada de anômalo em face do fenômeno do mesmo gênero, de que a história, antiga e moderna, oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que ocorreram as suas diversas aparições, nele reconheceremos, em tais ocasiões, todas as características de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece, uns o veem, outros não, sob aparências que nem mesmo os seus discípulos o reconhecem, mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar, sua própria linguagem não tem a vivacidade da de um ser corpóreo, fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, em suma, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes, sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com o seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa primeira do fenômeno das aparições, seus discípulos não se davam conta dessas particularidades que, provavelmente, não lhes mereciam qualquer atenção. Já que viam o Mestre e o tocavam, para eles aquele era o corpo ressuscitado de Jesus. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu, por terem uma aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, lendários, o Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibilidade deles, não só pela teoria das leis fluídicas, como pelos milagres do Evangelho e identidade que apresentam com fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas, nas mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, do domínio público, tais fatos nada provam, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinamentos produziram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. A importância de Jesus para a humanidade é apresentada pelos Espíritos na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É a resposta dos Espíritos. Comentário de Allan Kardec: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens.
Afirmamos que o Mestre dos Mestres é, realmente, o modelo no qual todos os homens devem se inspirar, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. Certamente que o formulador da pergunta passou seus pensamentos por todos os grandes personagens da história universal, testando um e outro, por vezes sem segurança, em afirmações do seu próprio raciocínio. Não obstante, o mensageiro de Deus encarregado de fazer reviver o cristianismo na Terra, limpou todas as dúvidas, dizendo que somente Jesus era o guia de todos os povos. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de abril, por Feijão.